bem com vocês? Professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de ciências. No hashtag Estudo em Casa, nós vamos falar de programas e indicadores de saúde. Especificamente, nós iremos falar sobre vírus, tá? Um assunto bastante interessante neste momento, para que a gente tome mais consciência e que a gente possa, de fato, tomar mais cuidado e se prevenir cada vez mais, né? Vamos lá. Então, o que são vírus? Vejam bem, aqui a imagem, né? Essa ilustração aqui mostra o formato de um vírus. Essa imagem só é possível ver através de microscópio. Não conseguimos ver através de olho nu, tá? Então aqui mais ou menos a gente vai ver durante a nossa aula essas imagens para vocês perceberem como é o formato, aparentemente como é que é os vírus, né? São vários, pode perceber aqui. Então vamos lá. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica, envolvendo material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Então, vamos continuando aqui a ideia do que são vírus, né? Os vírus não são pluricelulares e nem unicelulares. Eles não são sequer formados por células. São formados por um envoltório externo, dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que os hospede. Então, nós temos aqui a imagem de um vírus, tá? E aqui está o seu material genético, tá certo? Continuando. Doenças causadas por vírus. Além da gripe, a famosa gripe, muitas outras doenças humanas são causadas por vírus. Entre elas, vamos aqui citar, né? Todas aquelas doenças que são causadas por vírus. Então, nós temos a AIDS, sarampo, cachumba, hepatite infecciosa, ebola, a dengue, febre chikungunya, catapora, também conhecida por varicela, a varíola, a raiva, a poliomielite ou a paralisia infantil e agora o coronavírus, tá? Doenças causadas por vírus. Veja aqui as imagens da formatação de um vírus. Então nós vamos agora falar da Covid-19, o coronavírus. Então o que é o coronavírus? É um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19. Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Tá certo? Esse 19 tem a ver o ano em que foi descoberto esse vírus grandioso. Tá certo? Então, Covid-19, em outras palavras, é o coronavírus. Quais são os sintomas de coronavírus, né? O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmente com uma doença do trato respiratório superior, de leve a moderada, semelhante a um resfriado comum. Os sintomas do coronavírus incluem a coriza, a tosse, a dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias. Como o coronavírus se transmite? A transmissão costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas, como as gotículas de saliva, o espirro, a tosse, o catarro, o contato pessoal próximo, como toque, abraço ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas,
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Ou seja, o coronavírus se transmite por esses três aqui, ó, pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Para aqueles com o sistema imunológico enfraquecido, como os idosos e também muitos jovens, há uma chance do vírus causar uma doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave, como uma pneumonia ou bronquite. Por que o coronavírus ataca e quase que é fatal na maioria das vezes aos idosos? Por conta desse sistema imunológico que é baixo, que é enfraquecido. Por isso que nós devemos cuidar dos nossos idosos e evitar que os idosos tenham contato com pessoas, né? Sempre manter neste momento ainda o isolamento social, tá certo? Então vamos aqui falar de como se prevenir e como evitar o coronavírus. Então o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo ou com o antebraço. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Evitar abraços, beijos e aperto de mãos. E manter a distância de até 1,5 m, né, das pessoas. Tem que haver esse distanciamento, tá bom? Aqui a gente traz só uma visão geral dos casos no Brasil, o que é que está acontecendo, né, no nosso Brasil em termos dessa pandemia. Então aqui eu coloquei a data que foi atualizada até o dia 3 de julho de 2020. Esses dados aqui, eles mudam constantemente, dia a dia. De 24 horas em 24 horas é feito um novo levantamento e esses dados são atualizados. Então aqui, no dia 3 de julho, estavam confirmados 2.750.318 casos. Mortes, já está aqui no Brasil 94.665 pessoas já perderam suas vidas devido a essa pandemia. Aqui no Ceará já são 176.961 pessoas em casos confirmados e infelizmente já perderam suas vidas 7.752 pessoas. Então já aconteceu bastante mortes, isso devido a essa pandemia e essa infecção que acontece nas pessoas e em muitos casos são irreversíveis. E a gente sempre pede que as pessoas ainda tenham consciência que a pandemia ainda não passou, que as pessoas precisam se prevenir, precisam manter seu isolamento social, usar suas máscaras, andar com seu álcool em gel, para evitar, porque é uma doença muito séria, tá certo? E nós somos responsáveis ainda pelo que está acontecendo, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte para que isso possa logo logo chegar ao fim, tá bom? Então vocês irão fazer essa pequena atividade para falar um pouco sobre esse vírus, principalmente sobre o coronavírus. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um cartaz ou um folder ou um panfleto sobre o coronavírus dizendo neste cartaz, neste folder ou neste panfleto, vocês vão escolher o que é o coronavírus, quais são os seus sintomas, como se transmite o vírus e como se prevenir e evitar. Nós falamos tudo isso na nossa aula de hoje. Então trago aqui para vocês o exemplo de um cartaz. Esse cartaz pode ser em uma cartolina ou também pode ser em papel ofício colado, no mínimo 4 folhas de papel ofício colado uma na outra, para ficar do tamanho de uma cartolina. Então vocês, caso escolham cartaz, vocês vão fazer um anunciado que nem esse, uma aparência assim. Se possível, vocês façam algum desenho, se não, vocês fazem só a descrição
mas é bom colocar alguma ilustração, pelo menos dos vírus, né? Podendo colocar também aqui a forma de como se prevenir, é importante que vocês coloquem da sua maneira, com a sua criatividade. Aqui é o exemplo de um cartaz. Quem escolher fazer um folder, o folder é feito num papel de ofício, né? Numa folha de ofício. Você divide ela em 3 colunas, assim, ó. Em cada partezinha vocês vão escrever alguma coisa. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é o centro, é a parte principal. E esses dois versos aqui, que quando dobra, aí aqui fica um dentro do outro, certo? E aí vocês vão escrevendo. Aqui é a parte da frente. E na parte de trás vocês também riscam, né, fazendo 3 colunas e descreve justamente aquelas perguntinhas lá, que é um exemplo de um folder. E se for um exemplo de um panfleto, é numa folha de ofício mesmo, tá? Então aqui são 2 modelos. Aqui vocês colocam com algumas ilustrações e descreve alguma coisa dentro daquilo que a gente solicitou. Vale muito a criatividade, a forma que vocês vão desenhar ou colar, tá certo? E a questão que vocês irão fazer nessa aula é justamente sobre isso, falar sobre o coronavírus. E aí vocês organizem, façam, tá certo? E vocês vão mandar para mim através de um pequeno vídeo explicativo, ou então vocês vão mandar as imagens do trabalho que vocês fizeram, tá certo? Então a nossa fonte é o livro didático, nosso livro, ó, 7º ano, Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, que vai da página 65 até a 69. É a fonte básica, tá certo? Tanto está no livro como está neste material que eu acabei de apresentar, tá certo? Então, concluindo aqui a nossa aula, deixo aquele recadinho de sempre, hashtag fique em casa.